Bom dia. Aqui, Pisquitos. Tomando café comigo. Eu não estava achando um copo decente, então peguei um copinho ridículo pro meu café. E, gente, o negócio tá aberto já, tão cedo. Me choquei. Sempre que eu abro essa janela não tá nada aberto, o negócio já tá aberto aqui. E aí, gente, vamos entrando. Essa é a nossa aula que você entra e tira dúvida, tá? Fala eu, me chama, que a gente tira as dúvidas, eu. Bonitinho, né, meu copinho? Mas é o copinho. É que eu queria botar uma xícara diferente pra fazer a fotinha. Só que aí eu não achei. Não achei não, gente. Não consegui escolher. Aí, sabe quando você olha pra uma e fala, não, quero... Pois é. Vamos lá. Vão entrando. Ontem nosso divã do Levan foi super completo, vocês viram, né? Fiz lá com 3 farinhas diferentes da que estava na aula, né? Do episódio 2. Se você ainda não viu o episódio 2, veja, tá? Que depois amanhã tem o 3 e aí você já acumulou 2 episódios. Então vamos entrando aqui. Pisco está tomando seu café da manhã e eu tô tomando meu café. E tô esperando vocês entrarem. Vou chamar você então. Eu já vi um me chama. Cadê? Poxa, eu tinha visto aqui. Sueli. Vou chamar você, Sueli. Transmitir com Sueli. Gente, sabe o que acontece? Eu recebo um monte de mensagem agora de bom dia. Ai, Bom dia, tudo bem? bom dia, É tudo Sueli? bem? Seu nome? Sueli, meu nome. Me fala onde é que você tá, que já sei que tá frio, e a sua dúvida. Tá, bastante. Ó, eu sou de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, que eu moro no sítio. No sítio tá frio, hein? Que tu tá até de E gorro. bastante. É que eu moro na beira do Mambai, do rio. Então deve ser aquele frio úmido que entra pelo pé. Bastante. Quantos graus tá fazendo aí? Tá 10. Ah, você é friorenta também, pô. Sou bastante. É que eu tenho artrite, sofrienta. Ah, então tá mesmo, dá outro efeito. É verdade. O Aham, frio é uma coisa que é particular de cada um, né? Você vê que tem gente no frio verdade. que não tá muito agasalhado, enquanto outros já Certo. estão assim. Ai, mas tô tão feliz de falar com você. Eu fico É feliz minha quando alguém primeira chama, né? vez. Sinal que eu sou útil para É, alguma coisa, que tem alguém para me perguntar. você, esse dia eu não consegui entrar, né? Aí minha neta me ajudou agora. Eles são muito mais experientes do que a gente nesse aspecto. São Me fale aí a bastante. sua dúvida. Nossa, tem tanta dúvida, Nanda. É que agora que eu tô conhecendo essa experiência desse pão, né? Aham. E eu achei muito interessante. Tipo assim, é que eu fosse muito na internet, né? Aí o fermento eu já tenho. Aham. E assim, ele ficou bem, né? Com Assim, atividade. bem com atividade. Aí eu já fiz até assim um pão de forma, principalmente aqueles bolos dos descartes lá que você ensinou, que é uma maravilha, É gostoso, né? Você já viu que você gosta uma de comer, delícia. gosta de um bolinho. Gosto. Só que eu pego, sabe, leve. E aí? Me conte. Então, a minha dúvida é assim, é um pouco sobre a temperatura, que eu me embanando muito nesse negócio de temperatura. Você já tem o fermento, certo? Você tem Aham. termômetro? Para falar a verdade, não e sim. Que Ai, eu como é que tenho é assim, isso? Me conta. não, que eu tenho um termômetro ali, que às vezes eu uso ele, né? Mas só que é um termômetro que eu mido assim a temperatura que eu faço requeijão. Ah, então você tem o termômetro de Serve, né? cozinha, claro. É de cozinha. Pega ele lá Serve. para mim, Duda. É de Serve. cozinha. Se você já faz alguma coisa que você Ah, precisa de temperatura, que você usa o termômetro,
Você agora Preciso. precisa ter esse mesmo hábito de ver a temperatura para fazer seu requeijão. Você precisa criar esse Ah, hábito quando você vai fazer a sua massa de pão. certo. Porque assim, quando E- você vai fazer lá ah, seu queijo, seu requeijão, queijo também tem umas temperaturas específicas. tem. Se você Ó, dá uma olhada. É esse aqui, esse ó. é o que você bota em tudo. Pô, então você faz aquele É, bastante, né, da panelona? do tachão. É isso que eu tô pensando, porque aí eu já vi É as esse pessoas mesmo. usando esse aí. O que que É esse acontece? aqui. Não sei como é que você vai conseguir usar esse grandão, mas eu vou te dar uma ideia. Ah, Vou te dar uma ideia. tá. Quando você quiser ver a temperatura que seu fermento tá, você pode pegar Ah, um copo de água e botar esse termômetro. Você aham, vai, espera o copo, deixa lá do lado do fermento, né, o copinho, e aí você vai, ah, por comparação, ver mais ou menos quanto que vai estar a temperatura. Porque eu não recomendo ah, que você tá. enfie o termômetro lá no seu fermento, entende? Aham, E é bom você entendo. saber em que temperatura que seu fermento costuma crescer. Você precisa Menina, saber. cresce bastante. Que Ah, esse frio então, ele tá provavelmente bem você ativo. você está colocando ele num lugar mais quentinho para crescer, não tá? Sim, Aonde que tô. você Tô fazendo coloca? minhas armadilhas. Onde que Ó, você eu tenho uma caixa térmica que eu Hum, ponho o requeijão para levar para vender na cidade, né? aham. Aí eu coloco ele lá dentro, junto com esse termômetro aqui. E quanto que dá o termômetro quando você bota lá na caixa térmica o seu fermento? Conta Ó, pra mim. vai até a 24, Ó, 26, por aí. que é a temperatura que Aí, o bicho gosta de crescer. Por isso que seu é, fermento está crescendo aham. também. Aí só que eu não ponho ele sozinho, né? Eu esquento um copo, uma canequinha de água, né? E põe no cantinho. Olha Deixo aí, lá. viu, gente? Aprendam. Aprendam com a Sueli. A gente tem que dar um jeito. E Mas, você, olha, cresce que é uma e maravilha. você ainda me diz que está embananada com a temperatura. Você tá bem. Então, mas eu falo assim, é que eu ainda não tive coragem de pôr a mão na massa, No pão mais naquele outro. rústico. Que é o que eu quero tanto. Se você quer tanto, criatura, Ah, não tenha medo. O máximo que pode acontecer é dar errado e você fazer outro. pior, né? Ué, claro. Então, eu tô mais assim, Você está segura aí, ensaiando, você sabe? está ensaiando, Tô tá insegura. ensaiando, Não, eu vou te tô falar uma coisa. ensaiando. Você já faz uma coisa que também é bem complicada, que é o requeijão, que é o queijo. Você acha que todo mundo consegue fazer isso que você faz? Não consegue. Então, E você já tem uma para habilidade você aí. ver. Olha aí, você pode vender o pão com requeijão. Então, você vê, né, que maravilha. Pois é, para com esse medo. Tem uns 7 anos que eu mexo com requeijão, Olha aí. Para com isso. Olha só. que Você é mais pensa, difícil, né? pensa assim, Hum, se eu errar esse pão, depois eu faço outro. Ah, né? na Eu tenho que perder esse realidade, medo. na realidade, você assim, o medo existe por uma coisa que a Ah, gente ou nunca fez, ou a gente está com medo de dar errado e ficar triste, né? é. Então, assim, Uhum, você pode até fazer uma coisa, você pode até fazer e não ter muita esperança. Que ah, aí, se não der certo, você não vai ficar tão triste. É uma coisa boa também. Eu tenho muito aluno que fala isso. Eu comecei sem expectativas, para não ficar triste. hum, Esse negócio de uhum. expectativas é assim mesmo. A gente tem medo de fazer as coisas, tá? Mas você já Ei, faz. Eu não faço ah, requeijão. é. Olha aí. Você vai. Então, né? Ah, Entendeu? Eu não faço. entendi, E tem um monte de gente que não entendi. faz. Não tem um monte de gente que compra de você porque não faz? Compra. Se você Aham. ensinasse a fazer, eu garanto que ia ter um monte de gente que ia querer aprender também. Como o É pão. verdade. É. É Então, verdade. você faz outras coisas. Então, assim, são coisas diferentes. Você já tem o negócio de ver temperatura. Ó, você já está se preocupando com a temperatura do seu fermento. Já andou fazendo os Uhum, pãezinhos, o bolo. Então, por que não uhum. você fazer aquele outro? Pode ser que no início É, dê errado? Pode. ah, Mas você começou fazendo o queijo certo? Deu certo logo de primeira? não, Então, e você teve medo? eu aprendi de um jeito errado. Aí depois fiz um curso, aprendi o certo. Aí, tá vendo? Eu tenho um monte de aluno assim,
que faz um curso É, errado, ou ah, que aprende verdade. sozinho e não aprende nada, tá confuso, e aí depois vai pro É, curso e resolve a vida. não, ainda do jeito que eu aprendi, era mais trabalhoso para mim, sabe? Mas eu Mas sempre, fazia. mas sempre é assim. O jeito errado sempre é mais trabalhoso. É, É horrível, entendeu? Eu te verdade. entendo. Então, olha só, lembra a Ah, sua própria história no queijo. Lembra que você já aham, sofreu e mesmo assim você fez. Então, você utiliza fiz, você mesmo de verdade, exemplo para o pão. Quero ver verdade. você fazendo. Quero Tá, ver. ó, só uma perguntinha. Fale. É, aqueles bolos do fubá e do chocolate, assim, por ele ser fermentação longa, ele é assim, tipo, saudável igual pão? Ele é mais saudável, sim, do que um bolo normal. Concorda que o bolo normal a gente Ah, mistura a tá. farinha e logo assa? É, Aquele aham. não fica o maior tempão com a farinha? Quanto mais tempo, tem vezes que eu deixo até de um dia para o outro, aquela mistura do leite com a farinha e Ó, fermento. que o meu esposo veio trazer aqui para você ver. Ai, O gente, que requeijão. delícia! Olha aí! Gente, você tem que fazer, vai ser sucesso. Você Se vai essa vender. mulher não fala com a senhora, ela ia ficar muito triste. Ah, não, já falou, tá Ah, vendo? E ó, você serviu para ah, dar para você serviu para as pessoas verem que não é só você que tem medo. Tem um monte de gente que tem medo de fazer aham, pão, sabia? Eu tenho muita gente que ah, fala assim: eu não faço porque eu tenho medo, eu não fazia porque eu tinha medo, eu não fazia porque eu não sabia nada, eu não fazia porque não sei o quê. Ó, você já não tem esse não fazia nada. Eu tenho aluno que queimava pior, né? arroz. Não, Você ah, sabia que eu casei e eu não ah, sabia botar nada no forno porque eu tinha medo? Porque a minha mãe é, não deixava eu chegar perto do forno. Ela que fazia, ela que ah, botava as coisas no forno. Então eu fazia a mistura nossa, e ela botava no forno, mesmo quando eu já estava bem grande. Então ah, dá para vencer. Você já está aí fazendo muita coisa, tá bom? Eu quero ver tá você bom. fazendo, tá? Tá, ó, agradeço muito eu ter conseguido falar com você. Eu te Imagina. acompanho todos os dias. Adoro. Olha, eu amo as suas aulas, amo. Muito E estou obrigada. aprendendo bastante, Muito tá? Fica com obrigada. Deus. Assiste tudo e toma coragem para Aham. fazer, tá bom? Tá bom, Bom dia para tá. você. Tchau, Bom tchau. dia para você também. Tchau, tchau. Ai, que aguei naquele negócio, no requeijão de corte. Eu já estava imaginando se ela ia mostrar ou não, né? Porque eu. E, gente, negócio de queijo é difícil, tá? Sabe por que eu falo que negócio de queijo é difícil? Porque a outra avó da Malu também tinha uma, assim, uma paixão por fazer queijo. Aliás, ela tem até agora, né? A outra avó. E aí, negócio de abelha. Nossa, ela gosta de uns negócios muito loucos. E queijo dá trabalho. Dependendo do queijo que você escolhe para fazer, nossa, é uma frustração no início. Aí eu também engavetei o projeto queijo, também porque não tem espaço, né, gente? Tem que ter um leite também bacana para fazer. Aqui na cidade, o leite do mercado não vai ficar nunca igual ao leite do sítio. Precisa ter o leite do sítio, né? Vamos lá, quem fala eu me chama Pisco, não pega as minhas paradas. O Pisco, gente, o Pisco tá cada dia mais abusado. Pisco, sai daí, Pisco. Ai, meu Deus. Vem. Meu Deus do céu. Olha aqui a cara de drama. Ele estava lá na mesa. Vamos lá. Fala eu, me chama. Bom dia, Araújo. Tudo bem? Melhorou, mamãe? Vamos lá. Fala eu, me chama, que eu chamo vocês. Ai, gente, que delícia. A pessoa toda de gorro, 10 graus, né? Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui o eu me chama. Falei primeiro. Tá bom, vou chamar você. Gabriela. Tô chamando você, Gabriela. Tô esperando conectar com você. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bem, Nanda? Bom dia, como é que você Bom está? dia. Tudo bem. Onde que você mora e qual é a sua dúvida? Eu moro aqui em São Paulo, mas aonde eu moro tá bem friozinho, porque eu moro num lugar perto que tem muitas árvores, então tem uns 2 graus mais baixo do que o resto de São Paulo. No calor é bom, né? Mas no É, frio. no frio fica bem geladinho por aqui. Então, assim, eu vou mostrar aqui o meu primeiro pão que eu fiz. E olha como ele ficou. Tá precisando fermentar mais.
Acho que sim, né? Pela densidade do seu miolo. Mas olha, você É, já fez aí, tá vendo? Já eu venceu a fiz. barreira. Esse aqui é o segundo que eu faço, porque eu fiz o primeiro com o levan com a proporção de 1 por 1 por 1, e aí eu fiz um primeiro, aí eu não sabia direito aquela coisa de métodos e tudo, e ele ficou fermentando 12 horas na geladeira. Aí depois eu achei que não ficou legal, eu tirei da geladeira, pus na varanda porque estava frio, eu achei que a geladeira estava fria Muito demais. fria. Aí eu deixei na varanda com uma temperatura de 15 graus. Eu tenho Aí, uma aluna que fermenta assim. Eu tenho uma aluna que fermenta aí assim. ele ficou, acho que umas 10 horas a mais fermentando. Tudo bem, coloquei ele para assar, porque ele tinha crescido, estava bonitinho. Quando eu assei, aí eu pensei, eu não tenho tal do termômetro de forno, não sei como vai reagir o meu forno, porque eu não conhecia o meu forno. Pronto, coloquei para assar. Quando saiu, assim, o meio dele estava até parecido com esse. Estava um pouquinho mais fechado, mas ficou muito feio. Mas muito feio. Ficou muito feio. Mas Muito. vocês são corajosos. Não, eu coloquei para assar. Tava lá a massa, eu pus. Aí eu pensei, eu vou ter que investir no tal do termômetro, né? Aí o meu marido comprou o termômetro para eu colocar no meu forno, porque eu fiz com base no que estava marcado No no botão. fogão. Aí eu falei, não, o negócio todo é da temperatura, temperatura. Aí chegou o tal do termômetro. Eu falei para ele, eu vou fazer agora conforme o que o termômetro vai me dizer. Eu descobri que meu forno, ele é muito fraco, mas muito fraco. E eu consegui fazer esse agora, que ficou um pouquinho mais bonitinho, com uma casquinha legal, assim, pelo A menos, casca né? tá tranquila, Tá bonito. Aí eu fiz com o termômetro, aí só que eu não coloquei no meu forno a gás, eu coloquei no elétrico. Uhum. Porque aí eu quis saber como é que o elétrico também estava se comportando. Aí o elétrico foi legal, porque ele realmente marca o que o termômetro tá, o que está Tá dizendo que contando. marca mesmo. Aí foi o que deu um pouquinho mais assim de rumo para coisa, né? Então, assim, eu tô me aventurando, né? E Nessa aí história. qual é a sua dúvida no meio dessa confusão? Me fale. Então, a dúvida é, eu já tenho um levain que ele tem essa proporção de 1 por 1 por 1. E agora eu comecei a fazer o da aula. Só que eu não tenho a farinha de centeio, eu fiz pela farinha de a integral. Será que com essa farinha eu vou conseguir chegar no mesmo resultado? Vai. Ou ele é diferente? Você perdeu a aula de ontem? Não, eu não perdi. Eu vi que você fez as 3. Então, Eu vai. O vi. que acontece? Conforme vocês vão fazendo, essas dúvidas são bem comuns mesmo. Até obrigada de você ter falado, porque muitas vezes as pessoas não falam, elas ficam com ela na cabeça. Sim. As farinhas que vocês vão fazer, no final das contas, se vocês utilizarem um método, aplicarem as temperaturas, vocês vão conseguir ter resultados, tá? Porque lá adiante eu vou trocar a farinha e vou padronizar. É lógico que vocês nunca vão ter, todos vocês no universo, a mesma farinha que eu vou usar, certo? Porém, eu vou transformar ele num fermento com farinha branca, tá? Sim. Então, mesmo não usando... Por que eu uso o centeio no início? Porque é mais fácil. Mesmo que para vocês, hoje, seja mais difícil de comprar, e eu fale que pode fazer com a branca, pode fazer com... É porque aqui eu não quis misturar a espelta e não quis misturar a outra, porque na aula as pessoas perguntaram. Para você ver que tem pessoas que estão em regiões do mundo que têm acesso até a outras farinhas também que a gente não tem com facilidade aqui. E que também vão dar o fermento, que elas também conseguem. O que acontece é o seguinte, estamos em 2020. Quando eu comecei isso em 2017, não tinha centeio aqui. O centeio que tinha era alemão, o que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. Então eu tinha que comprar uma saca ou existia uma lojinha que vendia, era uma lojinha de super confiança, era até um professor meu de cozinha, e ele comprava as farinhas para uso dele, porque ele fazia algumas coisas, e ele também vendia para os alunos, a granel. Então era uma pessoa que cuidava muito bem.
Então, quando eu recomendava farinha na aula presencial e tudo, as pessoas compravam e tinham muito sucesso, não tinha esse negócio de mofo. Porque ele cuidava da farinha. Então, hoje, algumas pessoas que vendem a granel o centeio não cuidam. Então, hoje eu já não posso recomendar. Você vê, 2020 tem muita gente. Já é mais fácil achar centeio, até nacional. Já vende em saquinho de 500 em alguns lugares, as pessoas acham, sabe? Entendi. Então, assim, eu continuo mostrando o centeio, porque é mais fácil de criar. Não quer dizer que as outras não vão criar e não vão ter o resultado, como você está me perguntando. Você precisa, depois, ter o hábito de cuidar, ter a frequência, observar, conviver, ter a paciência de entender o sujeito lá do pote. Quando você tem essa paciência de ver o sujeito lá no pote, as coisas vão se resolver. Na sua casa vai ter um tempo, na minha casa vai ter outro. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que estão os meus. Então, cada casa é um caso. Sim. De verdade. Às vezes demora mais. Não joga fora o outro que você tem. Por quê? Eu fiz 2, aliás. Eu tenho 2 na geladeira, que é aquela de 1 por 1 por 1. E esse daqui, que é eu fiz com a farinha integral, que foi o de ontem. E você precisa colocar ele num lugar quentinho. Então, ele tá dentro do forno, com a luz acesa. E aí eu tinha esse termômetro. Isso é muito bom, de bebida. Aí ele tá marcando 28 graus. Dentro do forno com a luz acesa. O que é bom você fazer? Esse termômetro, você bota um copinho com água do lado do seu bicho que você está criando e de vez em quando você vai lá e bota esse. Ou pode deixar ele mergulhado lá também. Então, eu tô deixando ele num pratinho do lado para ver quanto que tá dando. Pois é, assim, se você botar na água... bota um copinho com a água junto. Já botei isso no direct para um monte de gente. Por quê? Entendi. Porque ele funciona melhor, às vezes, assim, do que no ambiente seco. Para vocês que usam esse de bebida. Tá bom? Tá ótimo. Posso Muito fazer obrigada. a última pergunta? Pode. Então, no caso da geladeira, quando eu deixo fermentar na geladeira, lá para umas 12 horas mais ou menos, a geladeira ela está marcando uns 8 graus. Isso é muito baixo para fermentação? Não. Vocês podem fermentar em diversas temperaturas. O que vai influenciar é o tipo da massa, a temperatura que essa massa entrou, a atividade de fermentação que estava essa massa, como que está o seu fermento, entende? O funcionário é o fermento, mas quem trabalha junto também somos nós. Então, às vezes, se você não está dominando bem o fermento e também se você não está dominando o processo, aí vira uma bola de neve, entendeu? Aí é o pão que não fermenta no frio. Ótimo. Mas vai fermentar. Acompanhe as aulas, segue depois o processo, que você vai melhorar muito e vai conseguir fazer. Você já está aí com super coragem aí no meio. Eu tô na coragem. Agora eu preciso ir lá no Facebook responder o quiz. Isso, vai lá mesmo, tá bom? Muito obrigada por você ter participado. Bom dia. Obrigada a você, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa dúvida da Gabriela é muito boa. Vocês têm que, às vezes, entender que as coisas não saem de primeira, né? Você vê que ela está fazendo, viu? Ela já tem um fermento, ela poderia falar assim, eu já sei tudo, não vou fazer nada. Mas ela está se abrindo porque ela quer melhorar, entendeu? Porque ela viu que o negócio não tá fazendo lé com cré, né? Lé com cré é boa, né? Vou chamar você, que falou me chama. Tá? Tô te chamando. Essa blusa de pintinhas não favorece ler também. Blog da... Gente, não vou ler, não. Aquela, não. Essas letrinhas... Gente, as pessoas estão dizendo que eu tô com problema de visão. Eu não tenho vergonha, já falei para vocês, né? Se eu tiver que usar óculos, eu vou usar. Bom dia! Tudo bom? Tudo jóia. É porque eu não conseguia ler. Tá assim, blog da... Aí eu não sei se é Keila. Raquel, é blog da Kel R.A. Então era um L mesmo. Me fala o seguinte, é Raquel. Raquel, sim. Onde que você mora? Eu moro na Alemanha, em Munique. Você mora... Olha, eu vou te contar. Você mora na terra do pão. Você mora no único lugar da Alemanha que eu quero ir.
É, pode vir me visitar, eu te dou um quartinho. Já tem aqui um quartinho. E eu vou te falar por quê. Bom, aí eu posso te falar porque você mora nessa cidade que é uma fofura, né? Porque eu não gostei dos outros lugares na Alemanha. Porque eu queria ir para Munique, eu não queria ir para a Alemanha, entendeu? Então vem para Munique, vem para minha casa. Eu não queria, mas o meu amigo morava em outro lugar, aí eu fui lá, mas eu não gostei, não. Não gostou? Na realidade, eu acho tudo muito estranho aí, as pessoas são muito, muito práticas demais. Ah, é tão bom morar aqui. No Mas início isso é me muito choca. estranho. Mas então, depois... Mas Munique, eu tinha uma professora que sempre ia para Munique. E aí ela me falou muitos anos atrás, cara, isso tem mais de 10 anos. E eu falava, por que você vai sempre ficar na mesma cidade? Ela falou assim, porque essa cidade é diferente na Alemanha. Essa cidade é um espetáculo. Agora eu entendo, né, por quê? Porque eu escuto muita gente falar desse local, que é diferente do resto da Alemanha. Então eu preciso ir para aí. Né? Tô precisando. Está convidada. Pode me adicionar, eu tenho, olha, um quartinho de hóspedes para ti. Tá, me fala qual é a sua dúvida. A minha dúvida é que eu estou me aventurando, eu comecei faz pouco tempo, estou te acompanhando e já estou no meu 7º pão. Mas alguns deram certo e alguns eu acho que fermentou demais, dá tipo uma espaçonave. É bom, né? Eu estou fazendo um agora no forno. É bom, a gente já tem praticamente um transporte para ir para outro planeta, né? Quando isso acontece. Eu não sei se ele está fermentando demais e estou me aventurando também com menos água, com 70, depois com 65 e agora com 60% de água. Então, me conta uma coisa. No meio dessa confusão aí que você está fazendo, sim. Qual é a sua dúvida? Você está embaralhada? Tô embaralhada porque as farinhas, eu não sei se elas não aguentam. Por que ele não sobe tanto, não dá esse salto no forno? Se eu deixei fermentar demais na geladeira? Porque eles fermentam, faço todo o processo normal. Agora, esse não deu um salto. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera ou não. Dá para olhar? Dá, tô vendo. Falta ainda alguma coisa. Ele tá grande e tudo, mas o salto não deu ainda no forno. Me conta, Raquel, que processo é esse que tu tá fazendo? Um processo louco, né? Opa! Eu faço autólise, deixo 2 horas a farinha misturada com a água. Depois eu misturo o levain e ponho o sal e o açúcar. E depois menina, que açúcar é esse, menina? Que açúcar é esse? Não temos açúcar. Eu ponho sempre açúcar, 5 gramas ou mel. Mas por que, criatura? Não precisa. Para dar comida pro fermento. Não precisa. De onde é que tu aprendeu isso? Olha só, vamos combinar uma alemão. Raquel, vou te salvar desses alemães loucos. Você sabe que eles são meio louquinhos, né? Eles são legaizinhos, mas eles às vezes surtam. Então, o que acontece? Realmente cada um tem um processo, certo? Sim. É muito difícil. Eu não sei há quanto tempo você está aí, se você já está bem enraizada na cultura alemã. Já moro desde 94. Já tem bastante tempo, né? Porque eu também sei que eles são bem difíceis, assim, eles só se relacionam depois que tem muito tempo, né? Com a pessoa. Eles não dão confiança para qualquer um. Eu sei porque os meus amigos moram aí e falam. Eles não dão confiança para qualquer um, não. Ainda mais se é estrangeiro. Então, o que acontece? É difícil aprender as culturas de uma outra língua na culinária. Muito difícil, porque existem sutilezas do processo que você não consegue entender. Eu percebi isso. Se não é na sua língua mãe. Engraçado isso, né? Mas acontece. Então, olha só. Sim. Você já está no evento que eu sei, né? Espero que você esteja. Já. Se você não estiver, já tô você vai ver. As aulas. Você é bom porque você não tem problema de centeio, certo? Aí é fácil de achar centeio. Não, aqui tem espelta, centeio, tem tudo que é farinha. Pois é. Então é até fácil para você criar do zero também, se tiver necessidade. Eu comprei até uma farinha italiana, que é dessas mais fortes. Aí, gente, vocês têm umas lendas. A farinha alemã é maravilhosa. Essa de centeio, essa Olha aqui. Aí. E eu tenho a de espelta também, que é muito comum usar o espelta. Você pode fazer também. O que você precisa?
Quando a gente está embaralhada, a gente precisa botar um pouco de lado as coisas que a gente tem e que estão deixando a gente meio no turbilhão, né? Então, você vai precisar fazer um esforço de não fazer o que você está fazendo igual hoje, Sim. certo? E aí você vai fazer o que eu vou te propor lá nas aulas. Por Claro. quê? Porque eu vou precisar que você siga um processo, um método, para você conseguir ver resultados diferentes e entender os parâmetros de que momento você mede a temperatura, de qual temperatura funciona melhor para o seu pão. Sim. Porque eu já vi que, ó, você tem termômetro, você Tem. tem balança. Balança, tem até de precisão. Então, sabe o que falta agora? Um método que você consiga ajustar cada etapa do processo. É Vou só começar, isso. porque Além faz da- pouco também, a minha 7ª tentativa de pão. A recém estou engatinhando. Não, e olha o que eu achei bom. Achei bom primeiro, porque você está super animada. Isso é muito importante. Você já está corajosa, mesmo que você esteja embaralhada, você está fazendo. Então, você só precisa prestar atenção na aula e fazer como a gente pede na aula, gente e eu. Tá? É isso que você precisa. Por que ele não está dando o salto no forno? Com quase toda certeza, principalmente por esse açuquinha aí, que ele está fermentando muito. Eu Tá? acho, porque eu deixo quase sempre de 12 a 24 horas. Ontem ele começou de tarde, era 5, até agora são 1h13 da tarde, deu 18 horas de fermentação Pois na é, geladeira. e aí dependendo da massa, é o que eu te expliquei até para a Sueli, né? Dependendo do tempo da composição da sua massa, isso vai fermentar mais rápido ou não. Sim. Então, não é só a temperatura, é também o estilo da massa. Porque Então, eu notei que o pão branco, o miolo, ó, tem um pão branco aqui, ó. Aí, viu? Funciona melhor, daí deu mais salto. Mas Por quando eu quê? misturo a farinha integral, que é o que eu tinha intenção, esse daqui também mais ou menos, mas para mim ainda são espaçonave. Não, tá bem bom, hein? Tá bem bom. Mas eu queria que ele ficasse bem grande, alto. Então, algumas coisas você vai ajustar quando você... Nossa, quando você olhar o pão do processo, você realmente vai melhorar o seu resultado. Por Deus, vai. Porque eu comparo às vezes com os pães de padaria, que eles têm pães naturais aqui. São lindos, maravilhosos. Eu gostaria de chegar ao ponto que eles têm aqui. É muito bom você olhar uma coisa de um padrão muito boa para se inspirar. Mas cuidado, porque ele pode ter coisas que você não tem na sua casa. Então, também não acho o seu ruim. Eu tô achando o seu muito bom. Principalmente esse outro aí que você mostrou. Gostei muito do miolo. Tenta fermentar um pouco menos. Do integral ou do branco? Do integral. Se você quer ele. Mas, para mim, ele não tá total espaçonave. O que acontece também, não tanto, vou te falar aqui. Razoável, mas é que eu sou meio exigente. O que acontece? Muitas vezes você está colocando na vasilha que você está colocando ou no cesto, você está colocando pouca massa para uma vasilha muito grande. Eu tenho até um baneton, mas eu comprei agora um outro menor. Pois é isso que eu ia te falar. Tenta fazer num menor, porque muitas vezes você coloca uma quantidade de massa num baneton ou num cesto ou numa vasilha muito grande. Sim. E aí você fica com a sensação que o pão está espalhado, mas na realidade não tá. E o seu miolo tá bom. Então, assim, você vai ajustar pequenas coisas no seu processo para ter o resultado que você está querendo, tá bom? Já encomendei um novo baneton agora, porque eu achei que o meu baneton estava meio grande mesmo. Tá vendo? Olha aí. Sábado vai chegar. E eu quero ver esses pães aí, você mais feliz ainda do que você já está. E mais uma pergunta que eu tenho. Eu sempre coloco direto da geladeira, porque eu tiro ele e antes de tirar o pão, eu já coloquei 30 minutos no meu forno até atingir 250. Quando ele atinge a temperatura do forno, aí que eu tiro ele e já coloco direto na panela. Eu também faço assim. É assim que eu faço. Eu também faço assim, você vai ver, não tem problema nenhum. Porém, você pode ver também pela vida que muitas pessoas esperam. Não está errado também. Eu já escutei, mas eu tenho medo que a espaçonave fique maior se eu esperar tirar da... Você não tenha medo, não. Isso vai se concretizar, porque a maioria das pessoas que faz isso coleciona muito espaçonave. Isso é um outro processo.
Então, Tá muito bom. cuidado para não misturar processos. E não é o fato de você tirar da geladeira direto que faz você errar, não. Pode fazer isso sim, tá bom? Entendi. Muito Quero ver obrigada. quero ver você lá, hein, Raquel? Tenho Está certeza que você... convidada para que ficar seus aqui. resultados. Tem pouso garantido em Munique. Obrigada, Raquel. Bom dia. Um abraço. Bom dia, Fernanda. Obrigada. É sério, é a cidadezinha que eu quero conhecer. Meu amigo me mata, né? Porque eu falei que não gostei lá do lugar. Mas não gostei mesmo, não. Eu acho muito estranho as coisas, gente. Eu acho, fazer o quê? Não é das pessoas, sei lá, acho estranho. Eu quero ir para esse lugar aí que ela mora, que é tudo fofo. Não tem problema da gente querer ir para um lugar fofo, tem? Alessandra Reino, vou chamar você. Não, a Cássia pediu primeiro. Não, peraí. Pereira pediu primeiro. Deixa eu chamar a Pereira aqui, depois eu chamo a Cássia. Vou chamar primeiro a Pereira aqui, e aí depois eu chamo a Cássia. E depois eu chamo quem está embaixo da Cássia. Gente, o Pisco é muito curioso. Pisco, o que você está olhando aí? Até eu tô curiosa. Tá certo. Tudo bem? Bom dia, Bom Nanda. dia. Olha aqui quem está te Tudo olhando. bom? Fala para mim. É Jovelina Prisco. Lindo Prisco. Fala para mim qual é Ô, seu Nanda, nome, onde é que você está e a sua dúvida. eu sou Jovelina, moro no Recife. Presta atenção, eu fiz a bolinha. Eu não tenho nenhum equipamento, que você falou, não tenho termômetro, não tenho balança. Sim. Aí eu coloquei o olhômetro pela quantidadezinha do que você colocou. Mas aí eu já vi o horário de minutos que você pediu, de meia hora que você pediu, vai completar 24 horas agora, 16 horas. Porém, quando eu abri hoje para ver, que eu estou deixando ele no forno, ele está cheio de pontinhos. É normal. Que pontinhos? Eu vou mostrar para Não você. mostra. Vou mostrar Quer para falar? você. É bom essas Está no coisas. forno, ó. Que farinha que você Eu fez? coloquei. Foi a bolinha que eu fiz. Ah, mas olha só, a bolinha para você ver o tipo da sua farinha. Tô achando que você fez o fermento. Tá vendo? Dá para ver? Tô vendo. Pronto. É normal. Peraí, não tô vendo mesmo, não. Deixa eu ir para um local mais claro. Para você ver, eu tô achando, não sei se é mofo, eu tô com medo que seja mofo. Mas olha só, você tá com... Isso é o fermento ou é o teste de farinha? Dá para ver? Cara, eu tô vendo, mas não tô vendo porque tá só um pedaço. Sobe um pouquinho mais. Essa farinha é integral? Não. É a farinha branca Santa Rosa. Me conta uma coisa. Isso aí é o fermento ou é aquele teste de farinha que eu pedi para vocês fazerem? É o teste da farinha que você falou. Então, mas o teste de farinhas você não precisa guardar ele e esperar ele fermentar. O que você precisa é botar a mistura do fermento, colocar no vidrinho. Aquela do vidrinho de ontem, que faz 3 vidrinhos. Não, você não Essa eu precisa não fiz, não. Você não precisa fazer os 3. Fazer os 3. O que você precisa é escolher uma farinha. Eu fiz lá com os 3. Uma das 3. Porque vocês são muitos. Então, vocês têm muitas farinhas diferentes. E aí, vocês ficam com dúvida, achando que a farinha de vocês não vai prestar. E aí, eu fiz para mostrar para vocês que dá para fazer com farinha branca, que dá para fazer com integral, ou que dá para fazer com centeio. Tá? Então, o que você precisa? Você precisa voltar na aula e assistir com calma. E aí, esse que você fez é para você ver a sua farinha. Ver a textura. Isso, exatamente. O fermento é o outro que bota no vidrinho. Tá bom. Muitos de vocês ficam confusos em relação a isso, porque eu vejo lá na comunidade. Aí, e agora? Vou botar no vidro? E agora não sei o quê. Então, volta e assiste. Toda vez que você olhar... Essa aqui já não vale. Para toda vez que você olhar a aula e ficar com dúvida, você assiste de novo. Ficou com dúvida? Assiste de novo. É o que eu falo para Maria Luísa. Muitas vezes a gente precisa de mais de uma vez ou de duas para entender. E é normal, que cada um tem uma velocidade para entender.
Por isso que tem também aula de revisão. Hoje vai ser a Eu estou aula. assistindo. Então, hoje vai ser a aula de Estou assistindo revisão. todas. Então, assiste de novo essa explicação para hoje, na aula de revisão, você conseguir entender melhor para poder fazer a mistura do vidrinho. Ok? Tá certo, tá bem. Então, essa aqui eu posso descartar. Pode. Ah, tá. Essa aqui só foi ver como é que fica a farinha. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Beijão pra Obrigada, você. Nara. Nada. Tô adorando, viu? Tomara Aqui que é vocês quente pra gostem caramba. mesmo. Obrigada. Bom dia para Tchau. você. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Para você também. Agora eu vou chamar acho que era a Kátia. Viu como vocês confundem? Eu falo porque vocês todos me contam que vocês confundem. Eu não tenho como saber. Eu não invento. Eu escuto vocês falando. Quando eu falo que vocês confundem... Gente, cadê a pessoa que falou me chama? É a Kátia. Cadê? A Cássia. Cássia Kimura. Cássia Kimura. Pisco, você tá teimoso, hein, hoje? Oi, Cássia. Oi! Tudo bem? Como é que você está? Tudo! Me fala de Estou onde é que bem. você é e a sua dúvida. Eu sou de Sumaré, interior de São Paulo. Dúvidas tenho várias. Vamos lá. Eu já tenho o meu Levan, eu já faço. Eu comecei a fazer quando a quarentena começou. E eu, mesmo assim, eu entrei, né, lá na Semana do Pão e ontem eu comecei a fazer a sua dica lá do fermento. Porque eu quero fazer... Eu tenho várias mudinhas e eu quero fazer mais uma. A minha dúvida é, ontem à noite eu coloquei com farinha integral, porque eu não tenho sentei em casa, eu até vou procurar depois. Deixa eu até pegar aqui, peraí. Eu deixo no forno. Peraí. Ó, com a já luz começou a acesa. suar. Já tem uma Então. atividadezinha. Eu não sei, peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Me ajuda aqui. Peraí. Tá vendo que ele tem uma água? Normal. É normal essa água, porque a minha dúvida é, eu tiro essa água Não, e deixo ela lá, ou eu espero completar as 24 Deixa horas ele e continuo ela aí? Não, você vai esperar muito mais. Ele vai ficar muito mais feio do que você imagina. Já tô te contando, hein? Para vocês todos que estão aí. Vai ficar muito mais feio, acredita em mim. Fecha, deixa ele no quentinho. Por quê? Muitas vezes a sua farinha não vai suportar a quantidade de água. E não tem problema, tá? O que a gente precisa é geração de vida. Às vezes vai formar essa água e você vai falar, pô, tá parecendo uma areia, mulher maluca. Tenha paciência, né? Os aspectos são diferentes. Às vezes essa água vem só depois. Mas o lance é, essa água já existia? Foi você que colocou? Concorda? Uhum. Ninguém abriu o pote, né? Não veio alguém e botou lá uma água. A água é do processo. Então não precisa retirar ela de lá, tá bom? Acredita, bota lá no quentinho. Enquanto a única coisa que faz vocês pararem é mofar. Se mofar, não, começa de novo, tá? Tem que deixar ele no quentinho. Agora é uma época que está frio em alguns lugares, então você vai precisar não mexer nele, não mexer do tipo, não ficar, como é que eu chamo? Mudando de lugar. Porque tem gente que fica muito aflito, né? Gera muita ansiedade. O primeiro que eu fiz, eu colocava dentro do armário, aí depois eu tirava quando tava mais quente dentro, eu colocava lá fora, aí eu colocava no forno com a luz acesa, aí depois eu voltava. Não tá funcionando. Aí eu colocava no armário de novo. Então, veja a temperatura. Se você consegue... Eu medi com um termômetro, isso aqui. E aí dentro do forno ele dá 30 graus. Aí deixa com a luz lá. acesa. Aí ele tipo assim, tá subindo muito. Aí você pega e desliga um pouco. Não tem problema. Vai conseguir. Daqui a pouco os meus eu fiz ontem às 8 horas, né? Agora já deu 12 horas que eles estão lá. Eu já vi que a superfície... eu fiz ontem junto com você na live. Eu falei, vou fazer o dia integral. Aí coloquei lá. Deixa eu ver como é que estão os meus. Os meus já estão começando a ter uma certa atividade. Mas assim, ainda não cresceu em volume. E não vai crescer agora, porque tá cedo, né? Porque são 12 horas só, não deu 12 horas. Mas assim, esse aqui, eu já sei
ó, que ele na superfície ele não tá igual. Então, e assim, eu já fiz várias vezes. Então, eu conheço a cara do bicho quando ele vai fazer alguma coisa. O meu integral, vamos ver ali. Tá com água, ó. Tá vendo? Então, integral tá tá parecido com com o água. meu. E o branco, vamos olhar o branco. Ai. O branco tá com uma ligeira água também, ó. O grande problema é que, assim, qual é a diferença do meu para o de vocês? É que eu não vou desesperar. Entendeu? Eu não vou desesperar. Eu sei que... Eu não me desesperei muito, porque como eu fiz o outro, não ficou com tanta água. Eu fiz com farinha branca. Na verdade, eu fiz misturado, depois eu só fiz a branca. Ele não chegou a ficar com essa água. Mas eu já escutei muita gente falando, ai, a água, tira, não tira. Aí eu fiquei com essa dúvida de tirar ou não. Não tem problema. Porque depois, porque assim, vocês vão observar muito tempo. Sabe o que é? Eu sou uma pessoa que fala muito. Quando o Rodrigo pega e fala assim pra mim, fica calada 30 segundos. Nossa, 30 segundos é uma eternidade. Muito tempo. E 30 segundos não é nada. Mas ao mesmo tempo, né, quando você tangibiliza, é muita coisa para uma pessoa que fala sem parar compulsivamente como eu. Então, assim, é um exemplo que eu vou te dar para quê? O fermento, no início, no método que eu falo para vocês fazerem, no meu método, vocês têm que observar. E vocês não têm... Assim, você misturou, observa. E não é só um dia. São 2, 3. 2, E o 3. ser humano parece que tem coceira, que ele precisa fazer alguma coisa. É um negócio louco. Então, assim, é que nem você mandar a Fernanda ficar calada por 30 segundos. Não, é uma eternidade. Então, assim, os primeiros dias do fermento, vocês precisam somente observar. E as pessoas ficam aflitas, porque, tipo assim, não vou fazer nada, vou só observar. Observar é muita coisa. Porque precisa cuidar, né? Precisa ver se não vai mofar, precisa ver a temperatura. Então, na realidade, não é só observar, é controlar a temperatura, né? Vai que você coloca no lugar que a lâmpada vai até 40 graus, estou chutando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não pode deixar esquentar demais. Então, assim, tem que administrar as situações. Então, na realidade, tem muita coisa para ser feita. Não é só observar, certo? Então, sim. Mas é contraditório. E ainda existem as outras pessoas no universo que falam, não, tem que alimentar todo dia, tem que não sei o quê. Não tem que nada. Cada processo é um processo. Você que já criou de outro jeito, sabe que existem outras maneiras, né? Então, desta maneira, é assim que funciona. E aí eu até explico para vocês por quê. Porque a gente precisa de um meio ácido, a gente precisa de acidez natural, né? Então, algumas farinhas têm mais, outras têm menos. A gente precisa que venha um micro-organismo mais forte. E aí, lá adiante, vocês vão continuar. Então, não fica ansiosa. Muito bom, já não está ansiosa. Não, eu não tô, porque depois que eu criei o meu primeiro, a minha ansiedade para isso... Não, então... melhorou muito. Eu já faço pães, já vendo. Inclusive, estou até vendendo. Comecei a vender porque estava fazendo um monte. Aí eu falei, vou vender. Aí comecei a vender. Mas é, e então eu quero melhorar, eu quero entender mais sobre salto de forno, que eu não entendo direito. Nem sei se o meu pai deve fazer, porque fica gostoso. Pois é, você já passou... A questão de ser uma massa mais hidratada, se eu usar um levainha um pouquinho naquela diluição menor ou na maior. Outro dia eu fiz a pizza, deu super certo, já fiz 3 vezes. A primeira ficou horrível, a segunda deu certo, e aí a terceira, não sei porquê, ficou péssima. Aí eu acredito ser a diluição que eu usei, não tava igual a primeira, entendeu? Então essas coisas eu quero ir pegando. Você já passou da fase disso aqui? Já. Graças a Deus. Já passei. Mas existe a fase que precisamos, né? Precisamos, né? Inala, exala, respira, vem mais 24 horas, só observando. Né? E tem outras coisas para ver enquanto isso, né? Tem muita coisa para você ver. Tipo, 24 horas, já não estou fazendo nada em casa, o que eu faço? Aí arruma um cesto, customiza o baneton, procura na internet, o equipamento está faltando, vai a sua balança, não sei o quê, né? Vê de novo a aula, fixa o conhecimento e assim vai. Então, assim, a água é normal, não mexe na água, deixa a água aí, acredita, tá bom? Vou deixar ela lá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beijão obrigada. pra você. Tchau, tchau. Tchau.
Viu, gente? Faço fermento com a própria farinha, Nanda? Sim, sim, farinha de trigo. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Me chama, quero ser sua amiga, gente, acho ótimo. Deixa eu olhar aqui, quando vocês falam. Vou chamar a última pessoa, tá, gente? Mas deixa eu chamar O certo não seria fazer o teste com a mesma farinha. Gente, calma, vocês às vezes são meio louquitos. Olha só, deixa eu ver lá a pessoa. Nanana. Gente, olha só. Quando vocês não conseguem esticar a bolinha da farinha, muitas vezes vocês precisam fazer isso com mais delicadeza, tá? Quando vocês estão puxando rápido e ela está rasgando, é porque vocês estão puxando de uma maneira que assim não é legal. Porque, de verdade, até a farinha boa sorte forma véu. Sério? Depois da autólise, né? Depois daquela misturinha. Então, se a farinha não forma de jeito nenhum, então não tá legal aquela farinha, tá? Não quer dizer que ela precisa de mais água. Porque se você deu tempo, ela vai formar um véu, gente. Um bom exemplo disso é o seguinte. Eu posso ter uma farinha que eu consiga colocar muita água, mas não quer dizer que ela não funcione com pouca água, certo? Quer dizer que ela aguenta colocar mais ou menos. E o contrário também existe, a farinha que só aceita pouca água, tá? Agora, na proporção que a gente coloca, quando a gente dá um tempo, ela vai fazer o véu, tá bom? Vamos lá, vou chamar a última pessoa aqui que estava embaixo da Cássia. Primeiro era a Cássia, aí depois da Cássia tinha alguém. A Alessandra Reino. Foi ela. Alessandra Reino. Tá? Vamos lá. Oi, Alessandra, tudo bem? Como é que você está? Eu tô bem, obrigada. E você? Tudo bem. Como é que está aí onde você mora? Me conta onde você mora e a sua dúvida. Eu moro aqui na Itália, numa cidade chamada Loreto. E Ai, eu onde já faço... que é essa cidade na Itália? É na região de Marche. Não é muito famosa, não é muito conhecida. Fica do lado do Mar Adriático. Ah, mas é gostoso aí, hein? É um lugar lindo, é um lugar bem bonito. E Vale. então, eu tô aqui hoje, foi o primeiro dia que eu já faço pães, mas eu fazia pães com fermentos prontos, né? Fermentos frescos, biológico, ou então aquele seco. Fermento de birra. Isso, levito de birra. É. E acontece que agora na quarentena eu tive muito problema, porque desapareceram os fermentos aqui. Eu tenho um amigo Como é que italiano isso que não mora é? aí que também ficou fazendo só com fermento natural porque não tinha O fermento Giovanni, que biológico. você falou dele outro dia, esse Giovanni, É. não é? O Então. Giovanni, ele mora na Toscana. Ah, então tá. E na verdade, assim, eu não tinha visto, não conhecia nada a respeito de fermentação natural. E aí você apareceu, comecei a te acompanhar, mas a quarentena aqui acabou, né? Graças a Deus. E aí eu falei, bom, mas agora que eu não preciso, eu não vou mais comprar fermento, eu quero tentar fazer com a fermentação natural. Aí o que acontece? Hoje meu marido conseguiu comprar para mim, que foi a única coisa que ele achou no supermercado aqui próximo, uma farinha de centeio. Só que aí eu fui ler nos ingredientes e ela é farinha de centeio e ela tem um mix, ou melhor, é 90% de farinha de centeio integral e ela tem junto 10% na composição, já seria que eles chamam de pasta madre, que eu acho que então não pode, porque ela já tem o bicho. Então, tem 10%. Mas sabe o que você faz? Você guarda para fazer outra coisa. Para que você vai poder fazer? Você vai poder fazer outras coisas. Para criar do zero, não dá, porque ela já tem bicho. Tá, eu fiz de qualquer jeito, né? Eu fiz o fermento com ela e fiz também com a farinha branca. Então, né? o da farinha branca é o que tá puro. Tudo bem. Esse já tem bicho. Entendi. Agora, as farinhas aqui, você deve saber disso, tem farinha de tudo que é jeito. Só que eles sinalizam assim, olha, farinha branca 0, 0, 0, entendeu? Então, eu não sei, aqui ela é 0.
Isso é o grau de moagem que eles estão fazendo, tá? Então, assim, tá. o que você pode ficar tranquila é às vezes eles botam farinha de força média, força. Então, assim, se você está num lugar que é assim, essa riqueza, que tem isso tudo, assim, não precisa você se entupir de zeros, porque a maioria delas sempre vai ser 00, assim, todas as que você vai ter aí. O que você pode fazer é tentar procurar a farinha realmente que tiver mais força, já que você está num lugar que sinaliza isso. Entendi. Mas Tá. aí o que É você vai sinalizado fazer? através do W, que está escrito W. Muitas vezes alguma eles coisa. botam aí. Não quer dizer que você precise, tá? Não quer dizer que você Entendi. precise de farinha forte. Mas você tem a praticidade de morar num lugar que tem a farinha muito forte em pacotinho de 1 quilo. E por que você não vai usar? Não é? Exato. Se você tem, né? Eu acho, tem que usar. Então você tem que... Porque tem que conhecer primeiro, né? Porque, é- exato, você não sabe nem o que está comprando às vezes. Exatamente. Aí o que acontece? Porque tem aquela prateleira cheia de farinha boa e você não sabe nem o que é. Exato. Aí Na você ocasião pega, da quarentena, escolhe... eu estava fazendo pizza também. Aham. Eu aprendi a fazer pizza. Eu demorei todo esse tempo para acertar uma receita de pizza. E para entender que não precisava de açúcar, que era água, sal, farinha e o fermento, que eu não tinha o fermento natural. Mas depende do processo, né? Você tem várias receitas, vários métodos. O que você precisa pega aquela ferramenta de mistura que eu ensino no episódio 2, Tá. para você entender a sua farinha. E tenha o cuidado de ler no rótulo para não comprar farinha que já tem o levito, entendeu? Entendi. Porque aí é tão avançado que já tem a farinha com o negócio lá em pó, entendeu? Então, São coisas da tudo bem. modernidade. Então, você vai ter que ler o rótulo para ter o cuidado. Se você quer fazer 100% natural, não pode ter o levito lá na composição. Não pode, tá? Tá Tem que ter certo. só a Uma farinha outra... pura. E tem muita farinha aí. Olha, você vai se divertir muito. E vou mesmo. Agora eu vou jogar fora aquele então que eu fiz com esse. E olha só, a grande vantagem do que você falou é a mesma vantagem que meu amigo falou. Ele falou que se ele não tivesse a cultura mãe, ele não teria tido pão em casa. Uhum. Então, é isso que vocês têm que ver. Tá acabando a pandemia, tá não sei o quê. Mas, gente, vocês não sabem quando que pode acontecer outra coisa. Então, ter a cultura em casa é uma independência. Porque aí você tem só farinha, sal e água, você sobrevive e faz seu pão. Exatamente. Não fica dependente. Então, é até um outro motivo a mais para você aprender a fazer. Muito, muito visionária você, de mesmo que tá tudo abrindo, vou aprender a fazer. Eu fiquei chateada só que ficamos desesperados aqui para tentar achar fermento, quando eu já poderia ter feito, entendeu? E tudo bem, não tem importância. Não tem importância, você está se preparando agora para uma nova etapa e você já enxergou que essa possibilidade existe. É verdade. Então, olha só. Que eu queria te fazer, eu fiz o teste da farinha, que foi justamente com essa farinha zero. Eu abri o pacote na hora de fazer. Depois de 30 minutos, a hora que eu peguei, ela estava já abrindo, igualzinho no vídeo da tua aula. Depois de 3 horas, ela quebrou tudo. Fui eu que não fui delicada? É a farinha que não é boa? O que será que aconteceu? Era a farinha com fermento? Não, essa era a farinha normal mesmo. Mas você foi fazendo devagar ou você pegou e foi com muita força? Porque tem um jeito de você vai abrindo bem devagarinho. Se você abrir com muita força, ela vai arrebentar. Então, isso também é jeito, tá? Porque conforme o tempo passa mais, ela fica melhor. Entendi. Então eu não joguei fora, ela tá lá, eu vou tentar abrir de novo. Eu até filmei, porque eu falei, gente, não é possível que depois de 30 minutos ela tá bonitinha assim, e depois de 3 horas tá quebrando tudo, né? Acho que e aí também tem que ver a temperatura, se ela ficou muito quente, porque aí tá fazendo mais calor. Então tenta dar... Aqui tá 29 graus. Então tenta dar para ela no máximo 24 graus, porque se ela esquentar demais, também ela vai começar a ter uma certa atividade de outras enzimas e até mesmo pode fermentar espontaneamente. E aí pode dar esse efeito de quebrar também. Se estiver muito quente, tá bom? Tá bom então, querida. Acompanhe os episódios e eu tenho certeza que você vai fazer fermento, tá? Obrigada. Bom dia para você. Obrigada. E se cuida aí. Também. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.
Gente, muito bom, né? A gente ter essa consciência. Vou salvar aqui. Quem eu não chamei, não fica chateado. Amanhã, quando eu entrar, pede logo para chamar, tá? Porque hoje eu chamei muito rápido. Quer dizer, eu comecei a chamar muito rápido. Às vezes a gente demora 10 minutos aqui para alguém falar, alguém me chama, tá? Então, não deixem de assistir a revisão de hoje. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, dá tempo, tá? Se inscreve, o link está no meu perfil. Participe, que tem muita coisa legal, tá, acontecendo, tanto lá na comunidade quanto nas aulas de revisão, tá? Então eu espero vocês às 5 horas, se o nosso convidado estiver presente, e depois às 7 horas na nossa revisão, tá bom? Bom dia!